Fala, povo lindo e abençoado! Estamos de volta com mais uma polêmica. Hoje falaremos sobre um tema que gera muita divergência entre os cristãos. Falaremos sobre a grande tribulação. Quando falamos nesse assunto, várias perguntas nos vêm à cabeça. A igreja passará pela grande tribulação ou será arrebatada antes? Será que ela vai ser arrebatada durante a grande tribulação? Ou ela será arrebatada depois da grande tribulação? Qual a sua visão a respeito deste assunto? Olá, eu sou o pastor Adilson, sejam muito bem-vindos ao Polêmicas da Bíblia Carvalho. A tribulação é um período de tempo futuro, quando o Senhor vai realizar pelo menos dois aspectos do seu plano. Primeiro, ele vai completar a sua disciplina da nação de Israel. Segundo, ele julgará os habitantes incrédulos e ateus da terra. O cumprimento da tribulação é de 7 anos. Isso é determinado por uma compreensão das 70 semanas de Daniel. A grande tribulação distingue-se do período da tribulação, porque a besta ou o anticristo será revelada e a ira de Deus vai intensificar enormemente durante esse tempo. Assim é importante, nesse momento, enfatizar que a tribulação e a grande tribulação não são sinônimos. Dentro da escatologia, que é o estudo das coisas futuras, a tribulação se refere ao período completo de 7 anos, enquanto que a grande tribulação refere-se à segunda metade da tribulação. Muito bem, primeiramente você precisa entender que existem 3 categorias de tribulacionistas e saber o que pensam cada um deles: o pré-tribulacionista, o meso-tribulacionista e o pós-tribulacionista. O pré-tribulacionista acredita na vinda de Jesus para arrebatar a igreja antes da tribulação. O meso-tribulacionista acredita que a igreja será arrebatada durante a tribulação. Já o pós-tribulacionista, ele acredita que os eleitos de Deus ainda estarão na terra durante a tribulação. Mas, afinal de contas, quem está com a razão? Vamos primeiramente analisar os argumentos dos pré-tribulacionistas. Olha só o que diz Apocalipse 3:10. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova aqueles que habitam a terra. De acordo com esse versículo, eles acreditam que não vão passar pela grande tribulação, pois o Senhor irá guardá-los na hora da provação. Outro versículo está lá em 1 Tessalonicenses 1:10, diz assim: E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ou seja, eles acreditam que o Senhor nos livra da ira vindoura, portanto não passarão. Isso é confirmado em 1 Tessalonicenses 5:9, que diz assim: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, Apocalipse 13:7 diz que haverão santos durante a tribulação. E agora? O versículo diz assim: Também lhe foi prometido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Os textos mais utilizados para defender o arrebatamento pré-tribulacionista são Romanos 8:1, Coríntios 15:51, 1 Tessalonicenses 1:10 e Apocalipse 3:10. Outro argumento muito usado é que após o capítulo 3, a palavra igreja ela não é mais encontrada no livro do Apocalipse, até aparecer novamente lá no final do livro. Dentro dessa linha de interpretação, durante o período da grande tribulação, a igreja estará no céu participando das bodas do Cordeiro. O meso-tribulacionista defende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, sendo a tribulação um período de 7 anos. Então haverá 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de muita dificuldade. Esse sistema tem muita similaridade com o pré-tribulacionismo, porém difere na ideia do arrebatamento acontecerá quando os 3 anos e meio de paz terminarem. Existem meso-tribulacionistas que defendem que a grande tribulação não será necessariamente de 7 anos. A principal defesa do meso-tribulacionismo é uma cronologia aí em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, onde o anticristo parece ser revelado antes do arrebatamento da igreja. O texto diz assim: Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com eles, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, por epístola, como enviada a nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que antes venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração.
de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Além de uma combinação entre a trombeta de 1 Coríntios 15:52 com Apocalipse 11:15, olha só, diz assim: no momento do abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Apocalipse 11:15 está escrito: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, que reinará pelos séculos dos séculos. O pós-tribulacionismo defende que o arrebatamento da segunda vinda de Cristo trata-se de um único evento que ocorrerá após o período da grande tribulação. Nessa interpretação, a igreja passará pela grande tribulação e não precisa necessariamente ser um período de 7 anos. Dentro do pós-tribulacionismo existem os amilenistas, os pré-milenistas, que defendem tal posição. Os principais argumentos pós-tribulacionistas se baseiam em Mateus 24, onde Jesus, em seu sermão escatológico, diz assim: quando, pois, vir de estar no lugar santo, a abominação desoladora, ou seja, o anticristo, predita pelo profeta Daniel. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas, ai das que estiverem grávidas, das que amamentam naquele dia. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, nem no sábado. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Marcos 13 e Lucas 21 deixa bem claro que só voltaria após o período da grande tribulação. Acompanhe comigo Marcos 13, 19. Porque naqueles dias haverá uma tribulação tal qual nunca houve desde o princípio da criação até agora, nem jamais haverá. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3 diz assim: antes de Cristo voltar, o anticristo se manifestará. O texto diz: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Lá no livro de Apocalipse, em nenhum momento é mencionado 2 fases da volta de Jesus. E quando a segunda vida é descrita, ele ocorre após o período da tribulação. Mas olha o que diz Apocalipse 7, de 13 a 14. E um dos anciãos me perguntou: esses que trajam as suas vestes brancas, quem são eles? De onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Disse ele: esses são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Na minha humilde opinião, contextualizando Apocalipse 3:10, 1 Tessalonicenses 1:10 com 1 Tess 5:9, entendo que o Senhor irá nos guardar na hora da provação, porém sermos provados para sermos aprovados, e nos livrará da ira futura, se formos aprovados. Mas passaremos pela tribulação, porque Apocalipse 13:7 diz que haverão santos durante a tribulação. Marcos 13 e Lucas 21 deixam claro que Jesus só voltará após a grande tribulação. Em 2 Tess 2:3, Paulo afirma que Jesus só voltará após a manifestação do anticristo. E aí, qual é a sua opinião? Escreva nos comentários. O importante não é saber se seremos arrebatados antes, durante ou depois. O importante é estarmos preparados com a certeza que Cristo nos guardará, independente de se é antes, durante ou depois. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.